Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre tudo que você precisa saber sobre os fundos imobiliários, certo? Um segmento de ativos de renda variável que são ideais para você que quer montar uma renda passiva e mensal. Ao longo do vídeo a gente vai ver o porquê que esses ativos são ideais para essa estratégia, para essa finalidade de investimentos. E aí nós vamos ver tudo que você precisa saber, desde definições, características e como que funciona o investimento em fundos imobiliários. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá pro vídeo. Bom, já partindo aqui para a definição, para a caracterização de o que é um fundo de investimento imobiliário, um fundo imobiliário nada mais é que uma comunhão ou uma união entre um grupo de investidores que reúne ali um certo capital, que reúne ali um certo patrimônio e investem esse capital, investem esse patrimônio no setor imobiliário. Daí o nome Fundo de Investimento Imobiliário. E aí eles podem comprar ou construir imóveis, e aí um fundo de investimento ele monta um portfólio com vários imóveis de diferentes segmentos, certo? Podem ser imóveis de shoppings, de galpões logísticos, de escritórios, de lajes corporativas, de bancos, de hospitais, enfim, existem fundos imobiliários de diversos setores, e aí esse fundo, eles meio que fracionam esses imóveis em cotas e disponibilizam essas cotas na nossa Bolsa de Valores. Então, por meio da Bolsa de Valores, a gente consegue investir em fundos imobiliários, e aí investindo em fundos imobiliários, nós conseguimos indiretamente investir no setor imobiliário brasileiro. Então, quando você vai lá na Bolsa de Valores, por meio da sua corretora de investimentos, e compra uma cota de um fundo imobiliário, você passa a ser um dono indireto dos imóveis que estão dentro do portfólio daquele fundo. Então, se aquele fundo investe em alguns shoppings, em alguns galpões, em alguns escritórios, por exemplo, quando você compra uma cota desse fundo, você passa a ser um dos donos desses imóveis do portfólio do fundo, e aí pode passar a receber os dividendos mensais desses imóveis. Então, por isso que no começo do vídeo eu falei que os fundos imobiliários são ativos ideais para você construir uma renda passiva e mensal. Por quê? Porque os imóveis que estão no portfólio daquele fundo, os imóveis que estão dentro daquele fundo de investimento, dentro daquele fundo imobiliário, eles pagam para o fundo todos os meses os aluguéis pelos imóveis que eles alugam do fundo imobiliário, e aí o fundo ele pega uma parte desses aluguéis, uma fração desses aluguéis, e distribui para os seus cotistas, distribui para os investidores que têm cotas daqueles fundos imobiliários. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você pode receber uma parte dos aluguéis dos imóveis daqueles fundos todos os meses na forma de rendimentos, na forma aí de dividendos. Então, só recapitulando tudo que a gente viu até aqui, um fundo de investimento imobiliário é um fundo aí que ele vai unir um certo capital, vai investir esse capital no mercado imobiliário brasileiro, seja comprando ou construindo imóveis, e imóveis aí de diferentes naturezas, de diferentes aí, segmentos de atuação. Então podem ter shoppings, galpões, escritórios, e aí um fundo de investimento, quando ele monta a sua carteira, quando ele monta o seu portfólio, ele fraciona, digamos assim, esse fundo e distribui e divide esse fundo em cotas e disponibiliza essas cotas na nossa Bolsa de Valores. E nós investidores podemos comprar e vender essas cotas, e aí quando a gente compra uma cota de um fundo imobiliário, seja de qual for o segmento, seja de shopping, de galpão, de escritório, de hospitais, a gente se torna um dos donos indiretos dos imóveis que pertencem a esse fundo. E aí, seguindo aquela linha de raciocínio, os inquilinos que alugam os imóveis que pertencem a esses fundos imobiliários, os inquilinos eles pagam todos os meses os seus aluguéis, os aluguéis que vão para os fundos imobiliários, que vão para os fundos de investimento que gerenciam aqueles imóveis. E aí o fundo ele pega esses aluguéis recebidos pelos seus inquilinos e distribui uma parte desses aluguéis, distribui um pedaço desses aluguéis para os investidores do fundo, para os cotistas do fundo. No caso é você, ele é investidor da bolsa, que compra uma cota desse fundo, você vai receber parte dos aluguéis desses imóveis na forma de dividendos, na forma de proventos, todos os meses na sua conta da sua corretora. Então é por esse motivo, por distribuir dividendos todos os meses, que os fundos imobiliários eles são ativos ideais para você que quer montar uma renda passiva e mensal todos os meses. Afinal, você não precisa ir cobrar um inquilino, você não precisa se preocupar em gerenciar, em fazer a manutenção dos imóveis. Tudo isso fica por conta do fundo de investimento, do fundo gestor dos imóveis, certo? Então, todos os meses você vai receber na sua conta uma parte dos aluguéis dos cotistas do fundo, sem precisar ir cobrar o inquilino, sem precisar se preocupar com nada. Então, por conta disso, é uma renda passiva, afinal, você não precisa trabalhar para ter essa renda, o fundo que vai te pagar um dinheiro vindo dos inquilinos, e é uma renda mensal, porque todos os meses, por lei, por obrigação, certo? Todos os meses os fundos imobiliários distribuem rendimentos, distribuem proventos
para os seus cotistas. Então, em resumo, é isso que você precisa saber sobre os fundos imobiliários, certo? São ativos aí de renda variável, são ativos negociados em bolsa de valores que investem no setor imobiliário brasileiro e que te permitem investir nesse setor, ainda que indiretamente, certo? São fundos aí que investem em galpões, investem em shoppings, em escritórios. Então, em resumo, é isso que você precisa saber sobre os fundos imobiliários, certo? São investimentos aí de renda variável, são ativos negociados em bolsa de valores, são ativos que investem no nosso setor imobiliário, são ativos aí que investem em galpões, em shoppings, em bancos, em hospitais, e são investimentos que te permitem investir indiretamente no nosso setor imobiliário. Tendo em vista que quando você compra uma cota de um fundo imobiliário na bolsa, como a gente falou, você se torna um dos donos indiretos dos imóveis pertencentes ao portfólio daquele fundo. E aí, como consequência desse investimento, além de você ser um dos donos, além de você poder investir no setor imobiliário, você pode receber parte dos aluguéis desse fundo todos os meses na forma aí de rendimentos, na forma aí de proventos. E aí a gente vai ver aqui uma ilustração de um fundo imobiliário que eu trouxe aqui como exemplo, certo? Para você ver essa parte do que você precisa ver para você escolher um fundo e você ver como que funciona a mecânica quando você vai analisar um fundo. Então, vamos lá. Bom, então eu estou aqui no site do Funds Explorer, certo? Um site muito bom aí para você analisar fundo imobiliário, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse ativo, certo? Então, o Funds Explorer é um site muito bom para você analisar, para você estudar um bom fundo imobiliário. Eu trouxe aqui um fundo como exemplo, eu trouxe o VISC11, certo? O VISC aí é um fundo de investimento imobiliário que investe basicamente em shopping center, certo? Então a gente vai ver aqui alguns pontos sobre esse fundo. Aliás, se você quiser saber como que você pode analisar, como que você pode escolher um bom fundo imobiliário, a gente não vai se aprofundar muito aqui nesse vídeo, porque a gente tem um vídeo aqui já no canal te mostrando como que você pode analisar, como que você pode estudar um fundo imobiliário, certo? Vai estar passando aqui em cima, caso você queira assistir esse vídeo. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo para você saber o que você precisa ver quando você vai analisar e você ver como que você pode interpretar, como que você pode ler os indicadores para escolher um bom fundo imobiliário. Então, vindo aqui no VISC11, que é o fundo aí, como eu falei, que investe em shoppings. Então, esse aqui é o código do VISC, certo? Todo fundo imobiliário ele tem esse código de 4 letras seguido do número 11, que é como se fosse uma denominação, como se fosse uma localização desse fundo lá na nossa bolsa, certo? Então, vindo aqui, a gente já vê aqui o último rendimento distribuído pelo VISC11, que é como eu falei, os fundos eles distribuem parte dos aluguéis dos imóveis que ele tem no portfólio, distribui para os seus cotistas na forma de rendimentos, na forma de proventos. E aí, a última distribuição do VISC11 foi de 70 centavos por cota, certo? Então, para cada cota que você tivesse do VISC11, você receberia aí 70 centavos de rendimentos, 70 centavos aí de proventos, certo? Então, a gente vê aqui que é um fundo com patrimônio de 2 bilhões, um patrimônio bem robusto. Como eu falei, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa parte, o vídeo passou aqui em cima, certo? Sobre como você pode analisar o fundo imobiliário. Então, vindo aqui, a gente tem aqui também a descrição do fundo, certo? Falando aqui basicamente por cima o que o fundo faz. O VISC11 é um fundo imobiliário do tipo de tijolo que investe, que tem os seus investimentos designados aí em aplicações nos empreendimentos de shoppings, como a gente falou, certo? Então, vindo aqui um pouco mais embaixo no Funds Explorer, a gente consegue ver o portfólio desse fundo, certo? Ou seja, a carteira desse fundo imobiliário. Então, você vê aqui que a área bruta locável por estado, o fundo aqui ele tem 15 ativos, ou seja, ele tem 15 shoppings no seu portfólio, que é uma quantidade aí já bem aceitável, bem boa aí para um fundo imobiliário, certo? Distribuídos em 10 estados. Então, é um fundo que tem uma boa quantidade de ativos e que tem uma boa distribuição dos seus ativos, uma boa distribuição dos seus imóveis, do seu portfólio. E aí, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o fundo, o Funds Explorer, ele te mostra todos os imóveis do fundo, certo? Então, aqui, todos esses shoppings aqui que a gente está vendo aqui na nossa cena aqui, todos esses imóveis, eles estão presentes no portfólio do VISC11, certo? Então, aqui a gente tem o Shopping Rio, Shopping Granja Viana, Shopping Iguatemi, Florianópolis. Então, todos esses shoppings, eles têm as suas lojas, eles têm os seus inquilinos, e todos esses inquilinos, eles pagam para o VISC11, pagam para o fundo que detém esses imóveis no seu portfólio, pagam os aluguéis todos os meses, e aí o VISC11, como a gente mostrou, ele pega uma parte desses imóveis e repassa para os seus cotistas, repassa para os seus investidores na forma de proventos todos os meses. Então essa foi uma representação para você ver como que é o funcionamento de um fundo imobiliário, para você ver aí que a maioria dos fundos, eles têm ali no seu portfólio uma certa quantidade de imóveis distribuída aí em alguns estados do nosso país, e aí esses imóveis, eles pagam todos os meses os seus aluguéis para o gestor, no caso o fundo imobiliário, e aí o fundo repassa parte desses aluguéis para os seus cotistas. E aí uma outra coisa que você precisa saber é que existem 3 tipos de fundos imobiliários na nossa bolsa. Existe o fundo de tijolo, que como o nome sugere, é um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, que são basicamente os principais fundos da nossa bolsa, certo? Os fundos de tijolo, eles investem na construção ou na compra de imóveis, e são aqueles fundos que a gente conversou ao longo do vídeo, que investem em shoppings, em galpões,
em lajes corporativas, em hospitais. Então, fundos de tijolo são os principais tipos de fundos imobiliários disponíveis aí na nossa bolsa, mas também existe um outro tipo de fundo, que são os fundos de papel, certo? E o que é um fundo imobiliário de papel? Um fundo imobiliário de papel é basicamente aquele fundo que investe em papéis, ou seja, investe em títulos de renda fixa ligados aí ao mercado imobiliário. Então, o fundo imobiliário de papel, ele vai investir principalmente em LCIs, ou seja, nas letras de crédito imobiliário, e nas CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários. Então, fundo de papel é o segundo tipo de fundo imobiliário que você precisa conhecer. E só para deixar claro, os fundos imobiliários de papel, eles também distribuem proventos todos os meses para os seus cotistas, certo? Lógico que esses proventos, eles não vão vir de aluguéis, afinal, o fundo de papel, eles não investem em imóveis em si, e sim vão vir dos rendimentos dos investimentos desse fundo nos papéis, nos títulos de renda fixa. Então, os fundos de tijolo, eles tiram seus aluguéis dos imóveis, e os fundos de papel, eles tiram seus aluguéis, por assim dizer, dos rendimentos, ou seja, dos investimentos que eles fazem em ativos de renda fixa, nas LCIs e nas CRIs, como a gente conversou agora há pouco. E um terceiro tipo de fundo imobiliário que você precisa conhecer são os fundos híbridos. E um fundo imobiliário híbrido, como o nome sugere, nada mais é que um fundo que investe tanto em imóveis, como também investe em títulos de renda fixa. Então, em outras palavras, um fundo híbrido seria ele um fundo que investe tanto em tijolo e um fundo também que investe em papel. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Foi um vídeo aí com tudo que você precisa saber sobre os fundos imobiliários, uma classe aí, como você viu ao longo do vídeo, uma classe muito boa de renda variável, negociada em bolsa de valores, que te permite formar uma renda passiva, que te permite investir no nosso setor imobiliário, setor aí bem requisitado, bem procurado no nosso país, na nossa economia, nos nossos investimentos, certo? Então você viu como que funciona o fundo, como que um fundo ganha dinheiro, como que um fundo paga rendimentos todos os meses para os seus cotistas, viu aí os tipos de fundo que existem na nossa bolsa de valores, os fundos de tijolo, fundos de papel e os fundos híbridos. Então é basicamente tudo isso que você precisa saber antes de você investir nesse tipo de ativo, nesse segmento de ativo, certo? Como eu falei ao longo do vídeo, caso você queira se aprofundar um pouco mais na análise, como escolher um bom fundo imobiliário, antes de você investir, é preciso você escolher um bom fundo imobiliário. A gente tem um vídeo aqui no canal e passou aqui em cima, certo? Sobre como que você pode estudar um bom fundo imobiliário, certo? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para ajudar a gente a crescer esse canal. Deixa um comentário aí falando o que você achou dessa classe de ativo, se você ainda não conhecia, se você ainda não investe, certo? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!